E aí galera, hoje a gente vai dar sequência na nossa série de vídeos falando sobre a arte marcial sistema. Eu tô aqui com o instrutor Gafa. E aí, mano, tudo bem? Beleza? Joia. E hoje a gente vai estar falando sobre facas no sistema. Isso, trabalhar um pouquinho com elas. Legal, tipo desarme de faca, entendendo como o sistema trabalha. Eu acho que a gente pode brincar um pouquinho com a questão de movimentação e desarme, tá? Não, acho que não combate faca contra faca, esse tipo de coisa, mas muito mais entender por que a gente usa tanto a faca no treino, né? Que eu costumo brincar, falar, mas é real, que a faca é uma excelente ferramenta para a gente treinar movimentação, timing, distância, precisão. Não é aquela coisa para vamos lutar com faca, acho que isso são para profissionais e outras coisas, mas ela é uma ferramenta fabulosa para melhorar a nossa movimentação e tudo isso aí, então é bem legal. A gente chegou a falar um pouco sobre isso nos outros vídeos, né? Explicando que ela é apenas uma ferramenta de treino, né? Mas isso desenvolve muitas coisas, né? Exatamente. Então vamos começar como assim? Primeiro só, sei lá, eu trouxe até 3 modelos diferentes, eu sei que você tem mais um aqui também que a gente pode mostrar. A variação de ferramentas é legal para você desenvolver coisas diferentes. Mesmo porque essa aqui, por exemplo, ela é sensacional para você treinar velocidade, explosão, porque mesmo se eu te atingir em um lugar, vai machucar o ego, talvez deixar um vergão no pescoço que a gente sabe que deixa, mas não vai machucar seriamente. Mas ela não é boa para treinar desarme, porque ela é muito flexível. Tá? Então para treinar desarme ela é um pouquinho inadequada. Mas quando a gente vai treinar desarme, a gente diminui a velocidade por conta do risco de lesão. Não tem como falar que não vai acontecer. Tá cheio de aluno que infelizmente a gente acaba causando uma lesão mesmo treinando devagar. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o treino de faca rígida. E aí os tamanhos e as variações de facas vão te permitir treinos diferentes. Eu, por exemplo, esqueci de trazer, devia ter trazido um modelo de adaga, que ela corta dos dois lados. Porque quando você vai treinar desarme ou alguma outra coisa, isso precisa ser levado em conta. Que tipo de faca que o cara tem, como ela está posicionada no teu corpo, e acho que é em cima disso que a gente vai começar a brincar. Tá? E essas aqui, apesar das variações, elas são de plástico, mas elas vão deixar algum risco. Se a gente treinar muito rápido, pode deixar algum risco no corpo, alguma coisa assim, mas elas são bem melhores para a gente treinar desarme, por conta da rigidez dela. A alavanca que ela vai proporcionar no punho e na mão é muito boa e é bem próxima da realidade. Mesmo aqui, isso aqui é um plástico rígido que ela tem internamente ela tem uma haste de ferro para dar dureza, uma que é feita uma peça inteira de alumínio com cabo de madeira, ela entorta, se você olhar um pouco, ela já está torta de treino, mas ela também permite um pouquinho dessa realidade. E uma inteirinha de madeira que é mais simples de confeccionar, você consegue fazer com mais facilidade. O tipo de guarda-mão, de empunhadura, isso tudo também pode dar variação no treino. Tá? Mas aí acho que vai com o treino, com o desenvolvimento, a gente vai localizando isso. Tá? Porque a gente pode começar brincando com a questão da geração de movimento que a gente fala. Se eu pegasse uma faca de verdade e aproximasse de você, viu como teu corpo já quer fugir disso, né? Então você já quer fugir disso aí. A gente tem uma coisa, acho que inata no corpo aí de gerações passadas, de um receio e um medo real da lâmina. Acho que é uma arma usada muito tempo, que a gente guarda essa memória do medo dela, do respeito a ela, sabendo do que ela pode causar. Então uma coisa que a gente vai brincar é simplesmente assim, eu vou estar com uma faca em uma distância onde se eu não der o passo, eu não te alcanço. E é o que eu faço. Eu promovo um ataque em cima de você, lento no começo, a partir dessa distância, e paro. O que você tem que fazer é não ser atingido. Então eu vou só me movimentar. Isso, só se movimentar. Só que a ideia é assim, para a gente entender se o nosso movimento vai ser bom ou não no futuro, a questão é, você faz o movimento e congela, assim como eu também congelo. Então eu fiz o ataque, terminei o ataque e congelei você também. Por quê? Agora você fez
um deslocamento bem melhor do Foi. que o anterior. Ali eu joguei o peso a perna de trás e fiquei Isso. aqui, ó. Eu falei assim, e essa defesa Matrix funciona. Não, eu ia ficar meio travado. complicado, isso. E é o que acontece, se você faz uma defesa Matrix, meu segundo ataque fica Vai muito pegar. mais fácil de te pegar. Entendeu? Então a gente começa com essa brincadeira onde eu faço um ataque, você se desloca e eu paro. Daqui eu saio no segundo ataque e você vai também sair. Aí você, eu já te encurralei, você não fez Foi. essa leitura tática de ambiente. Se eu desse prosseguimento eu te pegava ali, se fosse só na faca. Como a brincadeira agora é só a faca, você não vai poder me dar porrada para se defender, porque a gente está brincando de movimentação. Sim. A ideia é essa, eu tenho que entender o ambiente que eu estou e me deslocar adequadamente para isso. Então, você faz o ataque, fez um pequeno corte que não foi adequado. Aí você continua e eu venho daqui. Aí você vai. E a gente vai brincando em cima disso e depois a gente acelera. Tem também a leitura espacial, né? Lógico. Que nem aqui eu saí pra cá, me encurralei. Então Exatamente. o certo era eu ter saído pra cá e movimentado mais. Você tem Usado que mais pensar espaço. isso. De uma maneira ou outra, eu estava me posicionando em direção às portas, que se eu precisasse eu tinha uma saída de dentro da montanha. Então isso esse entendimento espacial, quando a gente fala em combate, é muito importante. Porque você está numa rua, num bar, em algum lugar, você tem que levar isso em consideração. Entendeu? Se encurralar é um erro, depende da situação, né? Aquele ditado samurai fala, se eu tiver com uma espada encurralada numa quina, 300 caras não me... 300 Esparta, né, por exemplo. Fica difícil o ataque. Ele não vai lutar contra os 300 ao mesmo tempo. São poucos, é a mesma coisa. Se eu me encurralo ali, mas eu estou armado, eu tenho boas chances contra uma multidão. Só que eu tenho que ter isso em ciente, que de repente, se eu tenho uma rota de fuga, é muito mais sensato. Né? Então, essa leitura a gente não pode esquecer. Tá? Um segundo passo em cima disso é, em cima do teu movimento, eu começo a tentar tocar o seu braço. Porque eu vou querer, quando a gente fala na faca, em algum momento, eu vou querer, se eu não tenho como fugir, ou não tenho um equalizador, eu vou ter que encurtar a distância para tentar desarmar, ou tentar atingir você. Então o segundo passo é, quando você ataca, eu vou tentar gerar um contato. Porque a partir desse contato, a minha leitura do teu movimento é muito mais fácil. E eu não preciso mais me deslocar tanto, porque quando você fizer o segundo ataque, meu braço acompanha o seu e eu estou safo aqui. Você vai fazer o outro ataque, meu braço vai e eu consigo trabalhar com isso. Então você continua fazendo isso e eu continuo tirando o meu corpo, não adianta eu tentar trabalhar o braço e não trabalhar o corpo. Se você vê um ataque aqui na minha barriga, eu trabalho o braço, mas não trabalho o corpo, você me atinge. Então eu entendo que eu venho, mas eu tiro o corpo do caminho. Aí você continua, eu posso trocar a mão e movimentar, porque em algum momento eu quero começar a criar uma estratégia onde, quando você atacar, eu esteja em uma posição mais adequada para eu começar a pensar no desarme em alguma coisa. Então a gente começa a fazer isso, você gera o contato, e aí eu começo a dançar com você também, não. O teu corpo começa, não olha na faca. Isso, presta atenção que você vai ter até se mexer mais fácil, só que você não olha nela. E você pode trocar a mão se você quiser. Agora, quando você perde o contato, ou eu faço aqui, a movimentação, isso, começou do zero de novo. Exatamente isso. Então, se você conseguiu, em algum momento, gerar esse contato, tenta não perder. A grande diferença é que o pessoal confunde esse treino com fazer isso aqui, né? A gente sabe que isso é lenda, ou eu tenho que ser realmente um ninja muito bom, muito profissional, para pegar um soco ou um braço no movimento. Quando você dá um toque agressivo assim também, né? E você eu vou querer já vai tirar. isso. E o que acontece é o seguinte, perdeu-se o timing da pegada. O que acontece com a pegada é, eu primeiro tenho o toque, depois que eu tenho o toque, aí eu consigo chegar no teu braço. Mas de primeira, indo nessa velocidade aqui, é difícil. Minha atenção vem pra cá E eu preciso de muita precisão para conseguir fazer isso. Agora, quando eu encosto, agora eu sei onde você está. Agora eu posso pegar. Então, perdeu-se esse timing, não vou dizer que era 1, 2, mas é muito difícil eu pegar uma coisa
voando desse jeito. Não é sensato. Então, se eu gero o contato primeiro, agora fica fácil de pegar. Então, a gente vai pegar o membro ou vai chegar ao contato depois que eu conseguir gerar esse contato. Ah, pode ser que pegue de primeira? Pode, mas sei lá, eu acho meio arriscado. A quantidade de erros que você vai ter com isso é muito grande. Fora que se você pega um cara muito rápido ou muito grande e você está com essa pegada aberta aqui, a chance de lesão no dedão é muito grande, por causa do movimento. Entendeu? Então assim, dá para fazer? Dá. Você precisa de muito mais treino e muito mais precisão. Não vou falar que é impossível. Já vi coisas acontecendo que você fala assim, caralho, mas eu acho que existem maneiras mais simples de você chegar numa coisa eficiente. Então essa coisa da geração de contato, para mim, ela explica muito disso. Tá? Então, depois que você tem o contato, aí começa a fazer isso. É como um exercício, você já treinou Tai Chi? Tem um exercício que chama Tuisho, ou Push Hands, empurrar de mãos. O que acontece é justamente esse tipo de movimentação que você faz. E ele cria sensibilidade, um monte de coisa. Mas eu passo a entender que eu não vou contra o teu movimento, e eu começo a dançar com você para depois eu vou fazer alguma coisa. Se você pensar, coloca a tua mão aqui. Relaxa e deixa eu ir. Tira o teu corpo. Ó. O teu foco é manter esse contato aqui. Então, a partir disso aqui, ó, você pode, por enquanto você está com uma mão só, você pode começar a trocar de mão. Isso. Quando você quiser. Mas a ideia é entender que você tem que tirar o corpo do caminho da faca e ter o braço como guia. Você percebe que você não precisa mais olhar para a faca. E se a gente reduzir a velocidade aqui só como treino, aí eu vou falar assim, eu te seguro, se você for bater alguma coisa, você vai fechar o olho. Fecha o olho e mantém isso. Você vai perceber que existe até uma certa facilidade, porque você não se preocupa mais com isso. E você percebe agora que você não precisa necessariamente olhar para a faca. Então, numa situação real, se tem mais pessoas, você consegue trabalhar a sua visão periférica e ter mais chances de rota de escape, de ver se tem perigo, se procurar um equalizador, você não foca na faca. Entendeu? Então, esse treino, a gente chama de treino de sensibilidade, mas ele gera muita movimentação. E aí você começa a entender que fica fácil. E se você olhar, ele é muito parecido com depois um treino de Wing Chun, né? Você tem aqui, a coisa toda. Sim. É justamente isso que eles estão fazendo. Assim, pá. Aí você começa depois a brincar com as duas mãos e eu começo a poder trocar a faca de mão para tentar te enganar e chegar em você. E por enquanto você não está preocupado em desarme nada, você só está gerando movimentação, entendendo como você trabalha. Até que eu começo a perceber onde você falha, porque eu também vou fazendo essa leitura. Treino é para isso, né? Treina para isso, exatamente. Então no começo a gente, de novo, faz devagar para desenvolver as coisas. Depois dá para treinar isso rápido? Dá. Aí a gente, assim, ou vai colocar proteção, ou vai limitar o ataque, ou pega uma dessa, porque uma dessa aqui eu posso trabalhar mais rápido essa movimentação que a gente está fazendo. Porque se você errar, eu não te machuco. Aí eu começo a poder trabalhar mais rápido. E aí você começa a perceber que se você foca só na faca, você não consegue fazer nada. Aí eu começo a entender que se eu não encurtar, em algum momento você vai me furar. Vai me cortar. Porque você não está travando o movimento. Não está travando o movimento. Aí quando você me trava... E a ideia é entender isso, que assim, quando você está atacando, eu vou ver aonde você está. E tá vendo? Mesmo que você puxe o teu braço, eu quero tentar manter um contato com ele. Porque aí eu posso desenvolver algo. Então, por enquanto a gente está gerando movimento, entendendo o movimento, vendo que se ficar parado eu viro um alvo fácil, entendendo qual a quantidade de movimento que eu preciso para sair do perigo iminente. E aí você vai ajustando. Entender que, por exemplo, se eu estou aqui, vem só um pouquinho aqui para mim. Se eu estou aqui, aqui ó, não mexe. Eu não te alcanço, ok? Se eu te atacar, aí você tenta não fazer o módulo Matrix, você sai com alguma movimentação de corpo.
Perfeito, olha só que legal. Aqui, apesar de eu estar perto de você, você está num posicionamento muito bom para me impedir a movimentação. E com o tempo, o que a gente vai tentando fazer é diminuir cada vez mais o movimento. Então, se você olhar devagar, olha só que você precisa de movimento. É só isso para sair do... Vou fazer pra cá. Tanto Na verdade, eu não gosto de tá. sair pra dentro, mas... tudo bem, faz aqui. Vou fazer aqui assim. Ó, mostrar. Isso. Mínimo? O mínimo. A ideia, isso é progressão, né? No começo você exagera, dá pulo que nem macaco e vai fugindo, porque você, meu, é uma faca. Mas com o treino, se eu pensar assim, vou querer encurtar essa distância, o quanto eu preciso me mexer. Aí também tem que ter um pouco mais de sangue frio, né? Treino e se meter. Depois dessa coisa da movimentação, a gente começa a brincar de novo com uma coisa de movimentação a partir do toque. Aí começa, eu vejo muita gente não entendendo, pega um vídeo pela metade, pega um videozinho no YouTube, pega o cara fazendo exercício sem explicação de exercício e fala, isso não funciona. Cara, presta atenção no contexto. De novo, isso é um exercício, não é combate. Falta esse esclarecimento para as pessoas. Então o que a gente faz? A gente começa encostando. E a partir do encostar, eu vou fazer em vários pontos diferentes, você se move a partir da minha pressão. Ok. Deixa eu trocar aqui. Esse movimento, precisa ser para o lateral? Não, você precisa se movimentar. Você pode dar um passo para trás junto com isso aqui. Não é certo ou errado. Primeiro entender a movimentação em cima da pressão. O que acontece? Lembra que eu falei do tipo de faca que o cara tem na mão? No começo a gente não se preocupa com isso. Porque, ó, por exemplo, isso aqui é uma faca, ela corta só de um lado. Agora imagina que isso aqui é uma adaga e o cara faz isso. Se você faz um movimento muito curto, do lado do corte, você vai ser cortado. Qualquer lado vai cortar. Qualquer lado vai cortar. Se é uma faca, não. Então aí começa isso, tá vendo? Se eu tiver com ela aqui assim, você se mexe para cá, não tem problema. Ok? O corte está do outro lado. Ele não oferece risco. Se você se mexe para o outro lado, vai cortar. Então você começa a trabalhar esses detalhes. Né? No começo não importa, você só quer se movimentar. Então eu cutuco e você se mexe. A ideia disso é, de novo, entender que assim, se você cutuca e eu saio dela, eu perdi o contato. Volta na mesma história do braço. Se você cutuca e eu consigo estar aqui perto, a gente vai chegar no outro passo disso, que é, você fez o contato, faz a pressão, eu saí. Quando eu sair, eu posso começar a usar o meu corpo e o que está sobrando para trabalhar no desarme, que é o que eu quero. Então, você faz a pressão, eu cedi a pressão e eu já gero um contato. Gera um contato, a gente volta e faz o desarme. Tá? Pronto, é um exercício, mas ele vai me permitir entender que se você espeta e eu venho para fora, aqui você está muito melhor para combater. Aqui eu consigo... Entendeu? Isso. O que acontece com isso, simplesmente eu estou deixando uma mão livre. Entendeu? Eu passo a usar meu corpo como uma segunda mão. Eu faço, porque ó, se eu seguro aqui, você é bem mais forte do que eu. Você vai conseguir gerar movimento, você vai estar muito mais combativo. Aqui, você não tira essa mão daqui sem me dar porrada. Experimenta. Mas ali também, você está com as duas mãos ocupadas. Eu estou com as duas mãos ocupadas. Então eu vou fazer qualquer coisa. Isso, mas eu também estou... Tem essa mão para estamos igualados. A tua vantagem foi perdida aqui, que era a da faca. Entendeu? Então, eu uso a pressão do meu corpo contra o teu punho como se fosse a segunda mão. Geralmente o cara que está com a arma, o foco dele é totalmente a arma, então ele tá aqui, ele vai querer pegar pela arma, né? Então ele vai esquecer todo o resto. Mas é uma coisa assim, com o tempo você começa a ficar safo no treino, aí você percebe assim, se eu faço a pressão aqui e você consegue soltar seus dedos, você vai pegar a faca com a outra mão. Isso seria uma coisa inteligente de ser feito, certo? Então se eu estou aqui assim, faz a pressão, e eu consigo fazer isso aqui, eu vou fazer isso. Tá? Então aí você começa a entender como é que eu faço essa apreensão para que ele não tenha também essa possibilidade. Lógico, de novo, nós estamos num tempo lento e vai numa progressão. Se você me fechou aqui e está fazendo alguma coisa, lógico, você não vai ficar esperando fazer isso. Imediatamente você vai me golpear. Qualquer coisa, chute, pé, sabe?
Então, assim, estamos fazendo num tempo lento para estudar. Então, assim, eu faço isso e isso. Aí você, ó, só de você voltar para frente, volta para frente, você já me torce aqui, ó. Essa é a coisa. Que se você foge muito, você não consegue ter isso. Você perdeu o espaço, isso. né? Aqui não, você fechou, teu corpo está fazendo o papel da segunda mão. E você começa a me travar aqui. Por mais agora que ela está bem pega. Para eu soltar aqui, se você fizer uma pressão, eu não solto. Você vai estar me golpeando e esquece. Entendeu? Então a gente começa a aprender como trabalhar com o corpo como se fosse a segunda mão para deixar uma delas livre. Tá? E aí a gente começa a mesma coisa em cima, porque assim, uma coisa é fazer a ameaça com a ponta, ok? Você vai fazendo essa geração de movimento para entender isso. A outra é como se fosse um corte. Primeiro, todas essas ameaças que eu estou fazendo só com a faca, não tem mais uma posição corporal minha te dando um elemento adicional. Então a mesma coisa, se eu ponho a faca aqui, qual que é o maior risco para você? É esse aqui ou isso aqui. Esse aqui é bem menor do que esse aqui. Então você começa a entender como é que você vai se movimentar para evitar esse movimento. Aqui sem usar as mãos? Sem usar as mãos primeiro. Perfeito. Percebe? É uma coisa banal, simples e parece ridícula quando o cara vê no YouTube ou vê algum vídeo e fala assim, isso não funciona. Fala assim, pô, de novo, estamos estudando. É um detalhe. É um detalhe. Você começa a entender isso. A mesma coisa, se eu estou aqui, aqui é ruim. Então como é que você mexe para evitar esse movimento? Ó, sem usar a mão, sem nada. Primeiro a gente está simplesmente deixando o corpo me mostrar qual é o caminho. Lembra que a gente já falou sobre isso? Que o corpo, quando ele está em perigo, ele sabe o que ele tem que fazer se a gente deixar ele fazer. O problema é que a gente não estimula mais isso, não treina mais isso, isso vai sendo perdido. Então, a partir desse treino de ameaças, né, de posicionamento da ferramenta, mesmo aqui. Aqui é péssimo. Então como é que você se mexe aí? Aqui tem detalhes, se a minha mão está apoiada no teu peito ou não. Depois a gente brinca nisso aí. Mas aqui, ó, entendeu? Não precisa de muita coisa, a gente vai desenvolvendo isso. Aí depois o que acontece é, a gente passa a fazer a ameaça já com uma outra coisa acontecendo. Entendeu? Vocês posicionam e isso. Volta pra frente, só pra você ver. Tá vendo? Você está com a mão livre ali, eu estou com as duas mãos ocupadas. Aí a gente começa a entender como a gente se posiciona e vai evitando essas, por enquanto, são ameaças, né? Tipo uma coisa que eu nunca estudei, então eu fico até pensando, mas como você já estudou de várias situações diferentes, se torna natural. Mas é normal isso, e eu falo assim, é por isso que faz devagar, justamente para a gente poder pensar, para a gente poder estudar e poder fazer as experiências. O que acontece com o cérebro na hora do combate é assim, não só no combate, em qualquer estresse. Se é uma novidade para ele, ele vai paralisar por um momento. Essa paralisia que ele vai ter nesse momento pode ser extremamente prejudicial numa situação de perigo. Agora, se você treina, aquilo não se torna uma surpresa e uma novidade. Então ele fala assim, eu já conheço isso. Entendeu? Por mais ridículo que seja alguns treinos, alguma coisa, ele fala assim, cara, de uma certa maneira, se você fizer isso de maneira consciente, você está treinando o seu cérebro e o seu corpo para aquilo não ser uma surpresa. Entendeu? Então é essa pegada que a gente faz com a faca. E aí você começa a desenvolver algum monte de outra coisa. E aí a questão, em cima desse treino ou do outro, a gente começa a criar o desarme. Aí de novo, tem certo ou errado? Não, tem coisas que são mais fáceis e outras mais complicadas. E você vai entendendo algumas coisas básicas, vamos pegar um computador maior. O que acontece com o desarme? A questão de entender a mecânica do negócio. Segura firme. Se eu pego perto do seu dedo e faço isso aqui, ó, eu vou demorar muito tempo para conseguir desarmar você. É uma questão de alavanca. Quanto maior a faca, mais fácil é. Mas se eu trabalho na ponta, é bem mais fácil. Ali deu para brigar, né? Ali dá para brigar. Faz força, mas fiquei brigando. Isso, esse é o ponto. Então eu não quero que você brigue. Então não adianta eu vir aqui em você. Se eu vier aqui, é melhor eu trabalhar no teu dedo para fazer pressão no teu dedo e trabalhar alguma outra coisa. Tá? Mas para desarme, de novo, você vai fazer isso numa luta? Cara, eu não sei, mas eu estou estudando e entendendo que aqui é ruim, aqui é fácil. Ponto. Isso dá para trabalhar com bastão, com botão não vai dar porque ele é muito curto. Mas um bastão dá para trabalhar.
está segurando alguma outra coisa, dá para trabalhar. Lembrando disso, quanto mais a estabilidade, menos força eu preciso fazer. Não dá para obrigar, né? Não dá para obrigar. Então isso é um entendimento que você faz. Então, que outra maneira dá? Para cá vai dar, eu vou demorar mais. Dá, mas eu demoro mais. Por quê? Porque você tem muito mais mobilidade. O que acontece aqui? Se eu vou fazer isso, eu vou direcionar contra o teu dedão, ó. Tá? O pessoal fala assim, não está errado, mas é aquela coisa. Vai para o buraco vazio. O buraco vazio aqui está sendo fechado pelo dedão. Então você vai em direção ao dedão, que ele abre. Ok? Essa é a jogada aqui. É um detalhe, né? É um detalhe. Se fosse para cá, não ia. Não ia. Isso. De novo, detalhe, você só consegue, detalhe é precisão. Precisão você precisa de muito treino. Então aqui é muito mais fácil. Tá? Outra coisa que se usa muito é a questão do toque aqui. Isso no Aikido eles fazem muito. Essa esfregada de mão. Porque se eu pego direto, aquilo que você falou no começo, você imediatamente tem aquela reação de lutar contra, e se você é forte e tabe alguma coisa, eu não vou conseguir fazer nada. Agora, se eu toco mais acima e eu escorrego, eu consigo, porque eu na verdade eu engano o teu cérebro a respeito disso aqui. Isso aqui ele não sente como uma coisa agressiva e eu consigo me posicionar melhor. Tá? Por quê? E o que a gente busca aqui? Aqui é onde a gente tem os tendões que controlam os dedos, tá vendo? Então, se eu venho nessa região, eu consigo começar a afetar a tua pegada. Por isso que muita técnica de desarme vai vir aqui pro pulso, tá? Por causa dos tendões, entendeu? Porque eu vou trabalhar no seu tendão, o seu dedo vai amolecer. O punho dá uma relaxadinha e eu consigo trabalhar um pouquinho melhor. Precisa de treino? Precisa, mas vamos entender por que se pega aqui. É por isso, tá? Então, não vou tentar buscar aqui porque eu sou magnífico, não. Eu vou tentar vir aqui nessa região porque aqui eu tenho um controle melhor para fazer alguma coisa. E o que acontece é justamente isso. A galera às vezes pega e faz assim. Aí não funciona. Por quê? Porque esse meu ponto para criar a alavanca, né, o fulcrum, ele não pode estar em movimento. Se eu faço isso aqui, eu perdi toda a possibilidade. Então, esse aqui eu paraliso para que esse aqui mexa. Entendeu? Aí eu consigo tirar lá da tua mão. Se eu faço as duas juntas, eu não consigo. Eu preciso de muito movimento. Então pegou aqui, essa vai e essa para. Eu posso até fazer um trabalho um pouquinho contrário aqui. Aí ela começa a ter uma outra pegada. E em cima disso, tem gente que tem muita precisão e bate. Dá para treinar? Dá. Só que precisa de muita precisão. Se é uma ameaça, a faca está parada, é um pouquinho mais fácil de eu conseguir ser preciso nisso. Se é em velocidade, a chance de eu errar é grande. E eu não quero errar. Mas dá para treinar, porque aí você bate aqui, ó, essa batida vai jogar a faca para lá. Precisa de precisão. Se a faca está parada, dá para brincar. Se ela está em movimento, é complicado. A chance de você errar é muito grande. Se errar também é uma vez só, né? Então, entender é assim... eu não gosto de falar negativamente, mesmo sobre vídeos que eu acho que são absurdos, porque eu não sei qual que é o contexto que o cara está fazendo em cima daquilo lá. Entendeu? Por que faz aquele exercício? Pô, deve ter alguma coisa. Eu sei que tem muito charlatão por aí, a gente sabe disso, isso em todas as áreas. Então a gente, antes de eu falar negativamente sobre aquele vídeo ou aquele cara, eu falo, pô, por que o cara está fazendo isso? Vamos pensar um pouquinho mais. E às vezes a gente acha alguma coisa, às vezes a gente simplesmente acha que realmente não vale nada. Mas de imediato já sair falando mal não dá. Não sabe o que está fazendo, não sabe quem é o cara, o que o cara está querendo trabalhar com isso? Por que ele está trabalhando com uma faca? Às vezes ele está simplesmente fazendo eu fazer, se mexe. Ou às vezes ele está só falando, não faça isso, não faça isso. Aí vai lá e faz o bagulho e a galera corta aquele pedaço. Isso, exatamente. É isso, né? É bem isso. E em cima disso, aí a gente começa a brincar. Por exemplo, você pega, faz qualquer posicionamento de ameaça. Com duas mãos, qualquer coisa, né? Você pode me segurar, isso. Que aí, por exemplo, você limitou uma. Eu tenho que entender que esse aqui é o movimento que eu mais tenho receio. Tá? Então, de novo, se eu faço aquilo lá, você fez e funciona, eu vou conseguir sair. Só que se eu só faço ele, esse movimento aqui vai ser muito lento, vai demorar demais. Então eu tenho que, de alguma maneira, trabalhar outra coisa. Puxei para esse lado.
você começa a desequilibrar para cá. Essa mão tá fácil de vir aqui no teu cotovelo. Quando eu puxo ela para cá, ó, a faca volta para você. Eu posso simplesmente trabalhar aqui na tua cabeça para vir para a faca, ou aqui ela já está solta. Eu pego ela e faço alguma coisa. Então você faz uma ameaça qualquer. Ah, pode, faz pressão. Eu posso bater? Posso? Por quê? Porque eu te dou uma distraída para eu dar um prosseguimento em alguma coisa. Eu penso na lâmina também. De imediato não, mas sim. Por enquanto não, só por enquanto você está estudando a alavanca. Vai, continua. Você vê, ela vai sair, mas olha o quanto ela demora. Ela começou a abrir meus dedos agora. O que acontece assim, se isso acontecer, mantém aqui. Se isso acontecer, o que você tem que tomar cuidado é a força que você faz agora não é para baixo. Você tem que vir como se você fosse colocar a tua mão no meu punho. Não, por baixo aqui assim. Isso. Tá vendo? Meio que espremendo para cá. Não é para baixo? Não é para baixo. Isso. Tá vendo? Então, se isso aconteceu, ela vai ser mais efetiva assim. Sim. Ok? Agora, se você não faz isso, se você não tem esse detalhe, você vai ficar fazendo força pra caramba e vai demorar, como você percebeu. Se você pegar na ponta, vai. Na ponta. Olha como ela abre rápido. Segura o fio e ela abre rápido. Mesmo conceito também, né? Mesmo conceito. Isso. E aí você me desloca também, porque eu vou querer resistir aqui. Entendeu? Então, de novo, isso aqui, o primeiro passo é eu estou entendendo a alavanca. Depois, como você falou assim, tem que me preocupar com o fio? Tenho. Aí o que acontece? Eu costumo brincar que assim, se eu fizer a cagada, porque pode acontecer, né? Você está estressado, está com medo, e se de repente segurou a faca assim, não solta ela. Vai para o hospital assim. Se você ficar vivo, vai para o hospital com ela desse jeito. Porque se eu afrouxar, você puxa. O que acontece é, eu espremi aqui, se eu espremer ela e você me puxar, e eu tentar manter a minha posição, você arranca meus dedos fora. Então se você puxa e eu tento ficar aqui, ó. Agora, se eu fiz essa cagada, você me puxa, e eu venho junto, eu não tenho esse corte acontecendo. E aí eu aproveito para bater alguma coisa. É sensato? Não. Pode acontecer? Cara, pode. Então, às vezes você pode ver que a faca não tem tanto fio assim, né? Mas enfim, uma outra coisa que a gente brinca é, se aconteceu isso, tenta pegar desse jeito. Né? Ou se pegar no fio, aí de novo, você precisa ter muita precisão, muito treino, eu não gosto, mas essa seria a alternativa. Tá? Você não esmaga, você pega assim. Aí o corte está longe, a mesma coisa se for no outro sentido. Tá? Se for uma adaga, você dançou. Ou aquelas com os serrilhadinhos também. Aquilo lá costa, que é um demônio. Entendeu? Então, é sensato não trabalhar. Uma coisa que a gente brinca muito com a faca é na lateral dela. Tá? Eu brinco na lateral para gerar movimento. De novo, para entender um monte de coisa, não para lutar contra desse jeito. Mas quando você está numa ameaça, você começa a entender que a lateral da lâmina para eu trabalhar é mais sensato, é mais fácil e mais seguro. Então você faz alguma ameaça, alguma coisa assim, e aconteceu alguma coisa, ó, eu venho aqui para trabalhar. Então, por isso que a gente faz alguns exercícios onde eu vou estar trabalhando, acompanhando você, pensando sempre na lateral da faca. Porque aí depois, com o tempo, eu começo a gerar movimento para fazer alguma coisa. Então a gente vai no gradual, mas são exercícios para desenvolver alguma coisa que pode ser útil numa situação de ameaça. Não vai funcionar num zorro, num cara muito habilidoso com muito movimento. Aí esse cara você tem que se proteger. O ideal é achar um equalizador. Se não tem um equalizador e não consegue fazer outra coisa, é simplesmente tentar encurtar a distância em algum momento, quando o cara cometer uma falha, para você aproximar e fazer o desarme. Mas eu acho que todos os conceitos são válidos, né? Se surgir a oportunidade, sim, você já sabe. Isso, exatamente. Então você treina as alternativas que você tem para que não te falte ferramenta. Porque aí, de repente o cara comete uma falha, nossa, eu nunca treinei isso, podia ter usado. Aí fala que nem assim, isso para mim é muito claro quando eu faço o giro com o pessoal,
eu tenho muita movimentação. Aí a galera tem muita dificuldade de me fechar por causa da movimentação. Mas eu não consigo fazer nada nos caras, porque eu não posso bater, você não pode. e aí eu não tenho conhecimento das chaves. Aí eu não consigo trabalhar contra o cara, simplesmente dificulto. Fica difícil para ele e eu vou treinando movimentação. Quando eu treino com o pessoal mais experiente, também com disposição, eles falam assim, ó, congela aqui agora. Aí ele fala assim, aqui essa chave entra assim, assim, assado. Eles vão me dando os toques desse tipo de coisa. Tá? Porque eu não tenho conhecimento das chaves no chão. Sei fazer uma outra coisa, muito mais com a questão de gerar movimento, quebrar e poder bater. Não de mobilizar. Então, para mim, isso é muito claro. Porque eu não tenho essa ferramenta, eu não consigo usar ela quando aparece a oportunidade. É exatamente isso que você falou. Pô, treina porque assim, agora apareceu uma oportunidade, você vai trabalhando isso. Legal. Entendeu? Acho que isso seria o início de como a gente treina com faca. A gente treina depois a faca contra alguma outra arma, a faca quando você está no chão ou, sabe? Há várias situações. Várias situações. Porque tem uma coisa muito comum, é a briga pela faca, né? Então assim, você está aqui, aí você segura o meu punho, aí a galera fica, então tá. Então, e mesmo em cima disso, você quer me desarmar e eu quero manter ela comigo. Então a gente começa, vamos brincar, a gente começa a entender, você pode me chocar se você quiser, porque eu tenho isso. Eu tenho que ver se eu consigo me proteger e proteger a faca. Então, você segura e a gente fala. Se eu focar na faca, eu vou começar a ficar aqui, você vai começar a ver um monte de oportunidade para me bater. Entendeu? Então os dois estão treinando um monte de coisa ao mesmo tempo. Então eu tô aqui, ó. Isso. E é engraçado que a maioria das pessoas, quando estão com a faca na mão, esquece que elas também podem bater. E se eu lembro que eu posso bater, eu consigo te distrair um pouquinho. Então você vai de novo nesse gradual e como é que você faz? Você está com a faca, eu seguro. E a gente vai entendendo que momento a gente consegue se proteger ou se desvencilhar ou fazer alguma coisa. Então vai nesse gradual, vai subindo. É aquela coisa que eu falo assim, vai adicionando temperinhos na brincadeira. Tá? E aí depois você pode treinar uma técnica XPTO, lógico, pode, para entender por que e quando ela funciona. Né? Adoro aquele vídeo do Jim Carrey que fala You attack me wrong! Entendeu? Mas essa é a questão. Uma coisa meio insensata, mas muita gente faz isso. Se você continuar um movimento, você já me leva em mim. Então assim, vamos lá, faz um bloqueio em cima. Em cima desse bloqueio, você desenvolve alguma coisa. Entendeu? Estamos treinando. O que acontece? Tá vendo isso aqui? Se quando você baixar o teu braço, você rodar ele contra o dorso da lâmina, você joga ela num sentido completamente diferente. Tá vendo? Então você começa a gerar. Então assim, você não tem problema. Pega uma técnica qualquer e faz um bloqueio. Tudo bem. Que a gente brinca muito disso aqui, tá vendo? Então, por que isso funciona? Porque quando você faz isso aqui, né? Tudo bem, não faria esse bloqueio, mas esse movimento aqui, ó, de novo, tá vendo? Teu punho tá aqui. Aí o que acontece? Quando o punho vai para lá, meu antebraço vai contra a lateral da faca. Ó. Por isso que o desarme funciona. É uma alavanca. Eu vou criando uma alavanca. Isso funciona também num ataque lateral. Se você fizer algum bloqueio, né? Assim? A mesma coisa. Se eu conseguir pegar aqui, eu vou girando. Agora aqui, ó, eu imobilizo isso e venho para cá. Então você faz vários ataques e vai desenvolvendo o desarme em cima disso. Então, a quantidade de drills, né, de exercício que você pode criar com isso é fantástico. Né? Eu acho isso legal porque você aprende o conceito e não técnicas específicas. Então, sabendo o conceito, você consegue fazer muitas variações. Muitas variações. De situações diferentes. E criar técnicas. Gente, uma coisa que a gente brinca muito, assim... Se adaptar, né? Para as pessoas que andam com faca, alguma coisa assim, fazer com a menorzinha, é simplesmente assim, você brincar com ela no lugar que você usa. Eu vou brincar com isso. Agora ela está aqui, se você vê alguma coisa, pum. Então, faz esse treino para quem usa a lâmina, tem que fazer esse treino. Não pode, é que nem a gente quando faz defesa pessoal para mulheres.
Não adianta você ter o spray de pimenta dentro da bolsa, se você vai gastar 2 minutos lá para procurar a porcaria do spray. Não vai ser funcional. Entendeu? Então a mesma coisa. Resolveu usar uma lâmina? Como é que você vai usar ela? Que nem, por exemplo, o canivetinho que eu uso, ele talvez não dê tempo, numa ameaça muito rápida, não deu tempo de eu abrir ele. Mas ele fechado assim, ó, ele é quase um cubotão também. Ele me dá peso na pancada e se eu trabalhar ele com as extremidades, eu causo mais dano. Potencializa bastante. Potencializa bastante. Então não necessariamente eu preciso abrir o canivete para trabalhar com o cara. Ó, tá na mão. Aí por isso você começa... Por isso que é legal, o treino de cubotão é legal, porque você começa a ver que várias coisas dá para se tornar um cubotão. Né? Você aumenta o seu grau de possibilidades em cima de uma ameaça. A mesma coisa com uma lâmina. Não adianta ter uma lâmina e ela não está acessível, ou eu não saber acionar ela numa hora que tem o problema. O que acontece com a lâmina, por que ela se torna muito perigosa? É que você tem muita disponibilidade de lâmina em qualquer lugar que você vá, né? Seja num restaurante, seja na casa de alguém, qualquer lugar tem uma faca em algum canto. Mesmo uma faca de passar manteiga, ela é uma coisa que pode causar um certo dano se o cara souber usar. Sim. Entendeu? Então, saber se defender ou saber trabalhar com uma lâmina é genial, porque ela te oferece uma possibilidade maior de sobrevivência numa situação extrema. Mas, de novo, não é um mero caso de utilização para aprender a matar. Ah, tem técnica para isso, tem pontos mais fáceis, tem pontos mais difíceis, tem profissionais para isso, tem profissionais que dependem, que a vida dele pode depender de uma lâmina com mais frequência do que a gente, entendeu? E aí o cara tem que ter um treino um pouquinho mais específico para aquilo. Mas acho que pra gente traz muita possibilidade de movimentação, de destreza, de habilidade, que você pode usar com um monte de outras coisas. Legal. Boa. Muito bom, então, a explicação aí. Deu para entender bem. Eu acho que no próximo vídeo a gente pode estar falando também da parte de arma de fogo, né? Tá bom. São dois temas assim que a galera pega bastante, né? Faca e arma de fogo. Arma de fogo. Legal? Valeu. Bom, quem quiser entrar em contato com o Gafa, Instagram, Guilherme Stamato, tá? E aí lá tem os contatos, é mais fácil. Beleza? Legal. Obrigado. Obrigado. Valeu. Se gostou desse vídeo, deixe seu curtir, deixe comentários aí. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho de notificação. Valeu e até a próxima.